Muito boa noite, hoje 17/12/2019, está começando a Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto. Hoje recebemos aqui em nossos estúdios da TV Estação 26 a moradora do condomínio Vale das Acácias, Aparecida Nascente, conhecida como Cida. Muito boa noite, seja muito bem-vindo à Estação Entrevista. Boa noite, queria agradecer a oportunidade que vocês estão me dando de falar dos nossos problemas lá do Vale das Acácias, que a gente já vem há 20 anos, né, pagando taxas desse local. É um local que não tem nada de condomínio, ele é aberto, via de acesso de outros locais, como Vila Rabelo e adjacências, Mirante da Serra. E a gente vem nessa situação há muitos anos. E eu quero agradecer a oportunidade de estar falando sobre isso aqui com você, que é uma coisa que eu queria pedir às autoridades, os legisladores, para olhar para essa causa, que eu tenho certeza que não é só o Vale das Acácias que vive essa situação de condomínio, sem ser condomínio, e que tem uma estrutura administrativa que cobra taxas, que leva à justiça, e que algumas pessoas já enriqueceram em cima da falta de conhecimento jurídico das pessoas, né, na realidade. Muito bem, o Estação Entrevista ele existe justamente para trazer à comunidade, à sociedade brasiliense, denúncias, né? Moradores trago algumas pautas de extrema relevância, e hoje convidamos a moradora do Vale das Acácias para que ela pudesse nos dar alguns posicionamentos. Eu vou iniciar algumas perguntas aqui para a senhora Aparecida. Há quanto tempo a senhora tem este lote lá no condomínio Vale das Acácias? Desde 2005. Certo. E quais são os problemas que os moradores têm enfrentado? Todos. Todos? Falta de infraestrutura, de segurança, todos. Nós não temos um condomínio, é o que eu volto a repetir. Esse condomínio ele existe só no papel, existe uma estrutura administrativa que compõe síndico, subsíndico, secretária, pessoal de limpeza, mas que não traz nenhum benefício para a população, para a comunidade em si. Só gera gastos, né, desnecessários, e se vem aí há mais de 20 anos essa situação e nunca fizeram nada, e eu creio que nem vai fazer, porque é sempre a mesma turma que está lá, nessa estrutura administrativa, só vão trocando, né, de lugares. Certo. E esse condomínio tem síndico? Se tem, há quanto tempo esta pessoa, né, está como síndico ou síndica lá na... Sim, nós temos a síndica, dona Dilma. Ela sempre esteve ligada ao condomínio, né? Ou como conselheira fiscal, ou como diretora. O marido dela já foi síndico. Lá é sempre a mesma turminha de sempre. Existe a síndica, sim. Eu me deparei com essa situação há pouco tempo, né? Que existe uma associação de moradores e também o condomínio. E me diz uma coisa, em relação a esse condomínio, oferece serviços como recolhimento de lixo, porteiros na guarita, entrega de cartas, correio, né? Oferece algum tipo de segurança aos moradores? Nenhum tipo de segurança. Inclusive, esse é um dos nossos maiores problemas. Eu, particularmente, já tive a minha casa roubada várias vezes. A minha vizinha já teve a casa dela derrubada por água de chuva, falta de infraestrutura. Nós não temos portaria, nós não temos entregas de serviços, né, de correio. Quem entrega lá é o correio mesmo. E portaria não existe também. Lá existe ônibus que passa na porta, tem bares, tem mercado. É um local comum, é um bairro comum, que não tem nada de condomínio. Olha só, na denúncia recebida aqui por nós da produção da programa Estação Entrevista, nos foi passado que a situação que esclarecesse a respeito foi o que é necessário para que esse condomínio de fato possa existir. Então, eu fiz um questionamento, porque quando eu comprei lá,
A minha informação é que era uma associação de moradores. Certo. Né? Eu sempre paguei uma taxa lá, porque eu achava interessante. E teve uma época que eles cobraram lá R$ 200 mil, e isso a gente pagou ao longo de 3 anos, 2 anos, não me lembro direito, para fazer um projeto, elaborar um projeto, para estar regularizando a área. Eu sempre paguei as taxas porque eu achei que era uma coisa legal, né? Só que os anos foram se passando, nada foi feito, nada foi feito. Só essa estrutura administrativa que eles mantêm lá, os amigos deles empregados, né? Então, assim, até que eu fui me orientar, né, juridicamente, como é que eu poderia estar resolvendo isso. E eu estou aí na luta, eu não estou pagando condomínio. As taxas, eu estou na justiça com eles, tá? E eu tenho aqui vários papéis, porque lá a gente paga uma estrutura administrativa com síndico, subsíndico, aí a secretária recebe salário, tem um advogado que é pago mensalmente também, e que devia estar, né, atrás do nosso processo de regularização, mas aqui eu tenho as respostas do governo, que não existe nenhum projeto relacionado à nossa regularização. Certo. Aqui, ó, tá aqui, ó, respondido pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Ó. Ressalta-se que para o setor habitacionais, Mansões Sobradinho, não existe nenhum projeto urbanístico aprovado pelo poder público. E aqui fala também que em elaboração, ó, Nova Cap, documento de número 211/83/140, a respeito da elaboração de projeto executivo para a implementação de rede de águas e esgotos juntos à localidade, setor de mansões, condomínio Serra Azul e condomínio Vale das Acácias, é um pedido que foi feito pelo administrador de Sobradinho 2 e não pela estrutura administrativa que se diz condomínio. Certo. Aqui também tem um outro pedido de regularização da área elaborado pelo Alexandre Yanes, que é o administrador de Sobradinho 2. Olha só, você que nos acompanha ao vivo aqui pela Rede TV Estação 26.com.br, esses documentos serão anexados depois da entrevista no Facebook e os documentos serão escaneados e postados lá, disponibilizados para que todos vocês possam acompanhar. Tá? Obrigado. Sim, pode prosseguir. Então, a gente vive esse pesadelo lá, que tem um mapa. Olha, aqui tem um mapa, né, que deixa bem claro que a região é toda aberta e que acima desse condomínio Vale das Acácias existe condomínio Rabelo 1, existe Mirante da Serra, Rabelo. Então, o único acesso para esses locais, e por ser uma região montanhosa, eu creio que nunca nem vai poder ser condomínio. Porque é a única via de acesso a esses locais. Certo. Olha só, em relação... existe uma associação que administra ou realmente existe um condomínio ali nesse local? Pois é. Isso é uma coisa que é interessante, que eu já pedi, inclusive, via e-mail, pessoalmente, à síndica Dilma, uma explicação, porque em 2000... e pouco, eles montaram essa estrutura de condomínio no papel, né, CNPJ e tudo. E, no ano de 2003, se eu não me engano, eles andaram vendendo uma casa de uma senhora lá. Tomaram, juridicamente, pelos meios legais, né, que eu acho que o juiz não tem conhecimento, o que vale é papel. Eles tomaram uma casa, venderam, aí uma pessoa chamada... um dos moradores se compadeceu da situação da senhora e criou uma associação de moradores, que está aqui o CNPJ, que eu vou deixar anexado para que vocês estejam olhando. Ele fez essa associação, criou, registrou, tudo bonitinho. E aí, nesse e-mail, eu até peço à síndica para ela me explicar quando foi que o condomínio deixou de ser associação e passou a ser condomínio, porque até então era uma associação, né? E outra coisa que eu quero denunciar aqui, que ela usa a denominação de associação de moradores, né? Ela usa essa estrutura para conseguir benefícios do governo
e usa a denominação de condomínio para receber, né, dinheiro, e está lá essa situação há anos. As pessoas não aguentam mais, né, porque a gente deixa de receber serviço do governo, e ela usa a associação como está aqui, ó, lá dentro existe uma UBS, né, que é a Unidade Básica de Saúde. Todos nós sabemos que não pode haver unidade básica de saúde dentro de um condomínio privado. Então, o que ela fez? Malandramente, ela colocou em nome da Associação de Moradores, está aqui, né, da Ancova. E quando você consulta o CNPJ, é o CNPJ do condomínio. Então, assim, ela está aqui bem claro que ela usa a associação para receber benefícios, né, do governo, e usa a estrutura, o nome de condomínio, para estar forçando as pessoas a pagar uma taxa. Exatamente, mas nos foi dito que existe um CNPJ, mas, na verdade, existe uma associação? É isso? Existe uma associação, esclareça, mas... por favor, para os nossos... O que acontece? A associação existe desde o ano de 2000. Ela foi criada quase que junta com o condomínio. Só que alguém, em 2015... fez o quê? Deu baixa. Deu baixa. Eu acho que o pessoal da estrutura administrativa não achou nem um pouco interessante essa história de associação, porque, quando se trata de associação, nós não temos obrigação de pagar, né? Então, o que eles fizeram? Eles correram e deram baixa no CNPJ da associação e usa o nome do condomínio mesmo, porque existe tanto associação como existe condomínio, como está aqui. Ó, aqui tem o CNPJ dos dois. Aí, como ela se vê apertada em diversas situações, como, por exemplo, ela usa muito essa questão da unidade básica de saúde, alegando para as pessoas que, se deixar de ser condomínio lá, a unidade básica de saúde não vai existir mais lá. E, malandramente, ela colocou o contrato, né, com o Ministério da Saúde, em nome da Associação de Moradores, e usa o CNPJ do condomínio. Isso aqui, para mim, caracteriza até um estelionatário, né? Porque, a partir do momento que você coloca o nome de uma empresa e o CNPJ de outra, isso aqui de uma certa forma, é uma coisa bem grave, né? Certo. Houve, nesse período, algum tipo de multa aplicado pelo IBAMA? E qual foi a razão? Sim. Aconteceu? Nós temos esse... Eu estava fora do condomínio, eu voltei há pouco tempo, então eu comecei a tomar pé da situação. Ela andou vendendo lotes de encostas. Na realidade, lá é uma área montanhosa, então lotearam, né? E nas encostas ficou um espaço, e no fim das ruas também outros espaços para que caminhão possa fazer o retorno. Ela vendeu terreno. Oficialmente, tem um que ela cita, inclusive, em ata, a multa também do IBAMA, ela cita em ata que foi vendido esse terreno. Não só do IBAMA tem multa. Tem um inquérito de número 269 no DEMA, que é a Delegacia do Meio Ambiente, que existe também a multa no valor de 24 mil e pouco. E aqui também eu recebi a informação da AGFIS que existe a multa, porque a AGFIS foi até esse local, pediu para que eles demolissem, né, a casa, e eles não demoliram, e isso está gerando multas, multas e multas. Então, ainda tem mais esse agravante. Além da gente ser obrigados a pagar a taxa para um condomínio que não existe, a gente ainda está com esse problemão aqui, que é essa senhora vendendo terrenos de encosta. Aqui tem um local aqui que ela fala que recebeu autorização do IBAMA, do IBAM e do administrador lá, que na época era Major Charles, se eu não me engano. Então, assim, aqui... Está aqui, ó. Eu falo, não, está aqui o autos de inflação. Ó. Tem multa, então, do IBAMA, do IBAM e do DF Legal, que foi aplicado, porque eles pediram para demolir, né, a construção que eles encontraram irregular, vendida por ela. Em relação a essa situação, deve estar em ata. Por um acaso, vocês já buscaram algum contato, algum morador buscou contato com a síndica para obter esclarecimentos ou cópias existentes das atas? Sim, nós tentamos agora, dia 2/12, fazer uma extraordinária para debater esse assunto das multas e colocar em votação pelo fim da estrutura administrativa denominada condomínio, na qual fomos impedidos, né,
pelo advogado do condomínio e por ela, pela síndica Dilma. Olha só, participação do público aqui, no caso, queria perguntar para a Aparecida, se realmente for constatado de que não é um condomínio, o que poderá fazer pelos moradores? Olha só, nós podemos pedir ao administrador para melhorar os asfaltos, as pistas, que está um caos, cheio de buracos. Podemos solicitar mais segurança para a região. Tudo, eu acho que tudo melhora, porque, na realidade, nós temos direitos a esses serviços, né? Sim. Como cidadãos. E a gente não usufrui de todos eles por se tratar de um falso condomínio, né, que existe só no papel. A quem fez a pergunta foi a Gabi. Muito obrigado pela sua participação, Gabi. Seja bem-vinda à Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto. Olha só, boa noite, Carlos Roberto e Cida, avante, guerreiros. Quando se trata de moradia digna para a população carente, estou sempre atenta. No caso, acho que o seu caso é de polícia. Vocês já providenciaram algo a respeito? Cristina Maria do Sol Nascente, obrigado pela sua participação aqui no Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto. Boa noite, Cristina. Obrigada pela pergunta. Sim, eu enviei vários e-mails, não só eu, como outros moradores. A gente envia solicitando dados que não são respondidos para a gente. Tem denúncia dela em várias instâncias, né, conforme eu pude apurar. Tem denúncia no DEMA, tem denúncia no IBAMA, tem denúncias em todos os setores, que são esses que geraram as multas. Agora nós vamos criar uma comissão para que essas multas vá para o CPF dela e saia do CNPJ do condomínio, já que isso não foi uma decisão dos moradores, e sim uma atitude isolada somente dela e da turma dela. Então, eles que assumam essas multas, porque nós, moradores, compramos essas casas com muita dificuldade, nós não temos que arcar com desmandos de síndicos que usam essa estrutura administrativa, volto a falar, de uma forma... Para mim, isso eu não sei nem como explicar. Como é que existe uma estrutura administrativa dessa, devidamente registrada, eles acionam as pessoas na justiça, sendo que não é condomínio. Então, eu peço aí, de novo, a ajuda dos legisladores, do governador, de quem quer que seja, para que esteja olhando para essa situação. E eu acho que não é só no Vale das Acácias que existe isso, não. Em relação a quais as medidas concretas adotadas pelo síndico para regularização, houve algum avanço ou não houve provocação? Não, nenhuma. Inclusive, eu tenho resposta aqui da SEDU, eu tenho resposta da CODAB, eu tenho vários papéis aqui que provam que não existe, está aqui a resposta, posso ler para vocês, que não existe absolutamente nada. Ou seja, nós pagamos um advogado, né, que ela fez um contrato, e que ele nunca tomou nenhuma providência em relação a essa situação. A única situação que existe lá, hoje, é essa que eu vou ler aqui para vocês. Pelo presente processo, a Administração Regional de Sobradinho 2 encaminha ofício tal, solicitação na elaboração do projeto executivo para a implementação de águas fluviais e, né, demais irregularização ou não, do PEDOT. Lá é uma área que oficialmente é da ADES, né? Então, o administrador até fez um encaminhamento pedindo e obteve respostas que, por falta de interesse, está aqui. Por falta de interesse, né, dos moradores, não existe nenhum projeto, né, em relação a regularizações. Certo. Aqui, está a resposta. Fui informado que as ocupações, condomínios consolidados e localizados no setor estão sendo conduzidos pelos proprietários da área, ou seja, nós, né, que se localizam as ocupações definidas no PEDOT, ou como áreas. Estão sendo conduzidas pela Companhia de Desenvolvimento, CODAB, ou Arines, pela Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal. Ressalta-se que não existe nenhum projeto urbanístico naquele setor. Está aqui a resposta do governo. Certinho. Essa questão, por exemplo, você sabe me dizer
se a administração de Sobradinho 2 já fez alguma benfeitoria no condomínio? Sim, o administrador, ele recentemente, inclusive, queria até agradecer, porque ele, sim, ele arrumou as ruas. Algumas ruas foram arrumadas, mas foram arrumadas pelo administrador de Sobradinho 2, não pela síndica. Certo. Olha só, a pergunta do pessoal aqui da internet, do WhatsApp. A Aparecida pergunta, a Ieda Silva. Aparecida, o que o pessoal do condomínio, como o pessoal do condomínio se sente? Se sente potente, porque é uma coisa tão bem feita, né? Porque tem CNPJ, tem tudo. Então, assim, agora que a gente teve a orientação, inclusive, de um juiz, ele me orientou, e também o oficial de justiça que me orientou em relação a isso. Ele falou, isso aqui não é um condomínio. A única forma que você tem de dar uma finalidade nisso aqui é conscientizar o povo, né? Aí eu comecei um trabalho de conscientização com a população e fazer uma extraordinária e colocar em votação se os moradores querem ou não continuar condomínio. Muito bem, olha só, pergunta da Cristina Maria do Sol Nascente, obrigado pela sua participação. Outro ponto, se for irregular, você acha que pode segurar as moradias? Exatamente, esse é meu medo, sabe, Cristina? Eu estudei biologia, eu sei que essas vendas dessas encostas, né, traz um risco muito grande para o condomínio, porque começaram a desmatar, inclusive tem uma que eu descobri essa semana, que eles abriram até uma pista assim, na encosta. Isso aí vai trazer problemas, com certeza, de erosão, e lá é uma região montanhosa, que a gente sabe que existe ali uns 30, 40 metros de terra, e o resto é só rocha. Então, se umidifica muito aquilo lá, a gente corre realmente o risco de tudo ir ladeira abaixo. Ela, até mesmo aqui, ela emenda outra pergunta aqui, né, dentro do comentário. Pelo que eu ouvi, não há projeto urbanístico, então será rural? Sim, lá não existe projeto urbanístico, não existe nada. Há uns anos atrás, um antigo síndico pediu para a gente uma quantia muito alta, em forma de taxinhas extras, que ia fazer um estudo de impacto ambiental. Na época, eles estavam tentando regularizar, se eu não me engano, no governo do Arruda, não me lembro mais. E nós pagamos essas taxas e esses projetos nunca apareceram. O que eu quero ressaltar aqui é que tem 20 anos que nós pagamos taxinhas e nunca nada foi feito. A única coisa boa que tem lá no Vale das Acácias é a UBS. E a UBS foi feita pela Associação de Moradores, né? Apesar que aqui ela malandramente usa o nome de associação e usa o CNPJ do condomínio. Eu já pedi explicação, também não obtive respostas. Exatamente, complicado, né, essa situação. Muito complicado. O nosso tempo está acabando. Gostaria de saber se você tem alguma consideração final para poder falar com a população aqui do Distrito Federal, para os nossos governantes que estão vendo esse teu drama. Se você quiser deixar um recado. Sim, eu gostaria. Gostaria, sim, que quem tem o poder de estar solucionando isso, já que existe uma dificuldade muito grande da gente organizar essa sessão extraordinária e colocar em votação. Dia 2 nós fomos impedidos, eu enviei um e-mail para o condomínio solicitando uma nova data, não obtive respostas até agora. E eu acho que, quando a benefício, né, financeira, eles vão realmente complicando, só que já se estendeu aí 20 anos. A gente precisa de uma intervenção do governo, sim, nessa situação, porque lá as pessoas não têm absolutamente nenhuma estrutura, as casas alagam, nós não temos nada. Tudo que foi feito lá foi feito através do governo do Distrito Federal. Inclusive, agora está passando esgoto, tal, mas nada realizado pelo condomínio. Quero deixar isso aqui bem claro. As ruas que foram recentemente, que estavam em estado de calamidade, foram asfaltadas a pedido do Alexandre Yanes, que é o administrador de Sobradinho 2. E queria ressaltar também que ela colocou aqui no relatório financeiro dela, massa asfáltica. Eu solicitei a nota, até agora não me foi dada essa nota. Então, assim, isso para mim fica muito claro que ela, né, o governo faz e ela ganha o dinheiro. Aí é complicado, né?
Pois muito bem, é isso aí, cabe os governantes poderem dar explicações maiores a respeito dessa situação, né? Nesse sentido. Olha só, pessoal, quero agradecer a vocês. Inclusive, antes de encerrar o programa, gostaria de deixar os microfones da TV Estação 26 à disposição da condômina para que ela possa vir até nós para poder conversar conosco. Ela pode entrar em contato no número de telefone aqui da TV Estação 26, licença aqui rapidinho, que é no 996330027, 996330027. Então, a senhora pode entrar em contato conosco para que a senhora possa vir aqui conversar e trazer a explicação à população do Distrito Federal sobre esse grave problema que tem acontecido. A Estação Entrevista está chegando ao final. Quero desejar aos amigos que nos acompanharam durante ao longo do ano um Feliz Natal, boas festas, que Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês. Em especial aqui, quero agradecer ao meu diretor, Elton Ferreira, um idealista que fez essa rádio, dessa TV Estação 26, a melhor web rádio do Brasil, sem sombra de dúvida. Programas exclusivos de música, entretenimento, informação, tudo isso para que você fique acompanhando, antenado aqui conosco. Quero desejar a todos vocês um Feliz Natal, boas festas mais uma vez, que Deus possa abençoar grandemente a cada um de vocês. Obrigado, Cida. Obrigada, Elton. Parabéns pelo seu excelente trabalho. Isso dá uma oportunidade da gente dar uma polarizada nas informações, né? Porque é uma oportunidade excelente para a gente estar falando dos problemas da nossa comunidade. Eu quero te agradecer, muito obrigada e parabéns. Obrigada também, Carlos Roberto, pela oportunidade. Boa noite, gente. E ela vai voltar novamente para trazer esclarecimentos sobre esse caso que é de extrema relevância. Denúncia em primeira mão aqui no Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto, pela TV Estação 26. Boa noite a todos. Eu quero deixar meu telefone para quem quiser ter acesso a essa documentação, se bem que eu vou colocar na página, mas quem quiser uma cópia, é só me procurar, tá? Que eu passo para vocês. O meu telefone é 98448-5343. Meu nome é Cida. Obrigada. Nada.